Você já parou para pensar no que pode ser revelado quando a dor ainda está fresca demais para respirar? 3 horas depois de enterrar minha filha, eu atendi um telefone que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha própria família. O que parecia apenas luto virou urgência, segredo e um medo que eu nunca tinha sentido antes. Se você já passou por uma perda ou acredita que nem toda a verdade vem à tona no tempo certo, fica comigo até o fim. E já se inscreve no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas até o último detalhe. Eu ainda sentia o cheiro das flores do cemitério nas mãos quando o telefone tocou. 3 horas tinham passado desde que eu enterrei Isabela, e eu mal conseguia lembrar como cheguei em casa. O silêncio era pesado, quase físico, e cada segundo parecia esticar a dor um pouco mais. Quando vi um número desconhecido na tela, pensei em ignorar. Algo dentro de mim, porém, insistiu para atender. Do outro lado da linha, a voz saiu baixa, trêmula, como se estivesse com medo de ser ouvida. Era a professora Mariana, da universidade. Ela não perguntou como eu estava, não ofereceu condolências. Foi direto ao ponto, dizendo que eu precisava ir imediatamente ao escritório dela. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, veio a frase que gelou meu estômago. Ela pediu que eu não contasse a ninguém mesmo, nem para familiares, nem para amigos, nem para quem estivesse dentro da minha própria casa. Aquilo soou estranho demais para ser ignorado, ainda mais naquele dia. Eu mal tinha forças para levantar da cadeira, mas senti que algo sério estava escondido por trás daquele pedido. Perguntei o motivo e houve um silêncio longo, desconfortável. Mariana respirou fundo e disse apenas que tinha encontrado algo delicado entre as coisas de Isabela. Algo que não podia esperar. O tom dela não era de curiosidade, era de urgência. Como se cada minuto perdido pudesse apagar uma prova importante. Desliguei o telefone com o coração disparado, sem entender por que, em meio ao pior dia da minha vida, alguém me puxava para um segredo. Enquanto pegava a bolsa e as chaves, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu ainda não sabia, mas aquele telefonema era o primeiro passo para uma descoberta chocante que mudaria tudo a partir dali. Enquanto dirigia sem saber direito como cheguei até ali, minha cabeça voltava para tudo o que eu já tinha perdido. Meu nome é Helena Carvalho, tenho 49 anos, e até 5 anos atrás eu acreditava que já tinha vivido a pior dor possível. Foi quando perdi meu marido, Ricardo, num acidente de carro numa estrada que hoje evito até de passar perto. Achei que nada poderia doer mais do que aquilo. Ricardo não era só meu companheiro, era o eixo da nossa família. A ausência dele deixou um buraco que nunca se fechou completamente, apenas aprendi a conviver. Eu seguia em frente pelas minhas filhas, tentando ser forte quando só queria desabar. Camila e Isabela eram o motivo de eu levantar todos os dias, mesmo quando o peito apertava. Isabela, a caçula, tinha 22 anos e uma luz difícil de explicar. Ela era daquelas pessoas que chegavam num ambiente e mudavam o clima sem esforço. Ria alto, fazia planos demais, acreditava que tudo podia dar certo. A morte dela foi tratada como algo inexplicável, rápida demais, cheia de lacunas que ninguém parecia disposto a questionar. O enterro ainda estava fresco na minha memória. A imagem do caixão descendo parecia se repetir como um filme quebrado, voltando sempre para a mesma cena. Eu ainda sentia a terra nas mãos e o peso das despedidas que não foram ditas. Tudo em mim gritava que aquilo não fazia sentido, mas eu não tinha energia para duvidar. Enquanto o carro avançava, percebi que aquela ligação não tinha acontecido por acaso. Eu estava fragilizada, exausta, emocionalmente aberta. Talvez por isso o impacto fosse maior. Naquele momento, eu ainda achava que estava indo apenas ouvir algo difícil. Não fazia ideia de que aquela conversa mexeria com feridas que eu nem sabia que existiam. No dia do funeral, tudo parecia acontecer em câmera lenta, como se o mundo tivesse decidido me poupar da velocidade normal. Camila esteve ao meu lado o tempo inteiro,
resolvendo detalhes, falando com as pessoas, organizando papéis. Ela parecia firme, controlada, quase prática demais para alguém que também tinha acabado de perder uma irmã. Muitos comentaram como ela estava sendo forte, como eu devia me apoiar nela. Camila sempre foi vista como a responsável, a que pensava antes de agir, a que fazia planos com planilhas e metas. Desde pequena, carregava esse ar de maturidade antecipada, como se tivesse nascido pronta para comandar. Eu me orgulhava disso e, naquele dia, confesso que me apoiei nessa imagem para não desmoronar de vez. Isabela era o oposto. Livre, espontânea, guiada mais pelo coração do que pela lógica. Mudava de ideia, ria alto, sonhava grande e não pedia desculpa por ser quem era. Às vezes eu me preocupava com esse jeito dela, mas no fundo admirava a coragem que tinha de viver sem tantas amarras. Ela parecia mais viva que todo mundo ao redor. Durante a cerimônia, observei as duas na minha memória, como se estivessem ali juntas mais uma vez. Uma controlando as emoções, a outra transbordando vida mesmo na ausência. Era impossível imaginar que entre elas pudesse existir algo além de amor e pequenas brigas comuns de irmãs. Pelo menos era isso que eu acreditava. Eu sempre disse que elas se amavam, mesmo sendo tão diferentes. Brigavam, discordavam, mas se defendiam quando alguém de fora ousava criticar. Essa certeza me dava algum conforto naquele dia. Afinal, se eu tivesse perdido uma filha, ao menos tinha outra para cuidar de mim. Só que, olhando agora para trás, percebo pequenos detalhes que ignorei. Gestos frios demais, olhares que duravam mais do que deviam, silêncios estranhos. Nada gritava perigo, mas tudo parecia deslocado. Naquele momento, porém, eu ainda não estava pronta para questionar essa imagem que eu mesma tinha criado. Quando cheguei ao estacionamento da universidade, minhas mãos tremiam no volante. A ligação da professora Mariana ecoava na minha cabeça, principalmente a parte em que ela insistiu para eu não comentar nada com Camila. Aquilo não era um pedido comum, era quase um alerta disfarçado. Quanto mais eu pensava, mais a sensação de perigo crescia. Mariana me recebeu com o rosto pálido, olhando para os lados antes de fechar a porta do escritório. Ela não me ofereceu água nem cadeira logo de início. Ficou em pé, andando de um lado para o outro, como alguém que carrega um peso grande demais para segurar sozinho. Antes de qualquer explicação, repetiu que aquilo precisava ficar só entre nós duas. Ela contou que, ao organizar alguns trabalhos atrasados de Isabela, encontrou algo misturado aos pertences pessoais. Não era um caderno comum de anotações de aula, nem algo que pudesse ser descartado sem cuidado. Segundo ela, havia trechos confusos, relatos pessoais e informações que levantavam perguntas sérias. Perguntas que, nas palavras dela, não podiam cair em mãos erradas. Perguntei se aquilo tinha relação com a morte da minha filha. Mariana desviou o olhar por alguns segundos e esse silêncio respondeu mais do que qualquer palavra. Ela disse que não podia afirmar nada, mas que, depois de ler algumas páginas, passou a temer que Isabela estivesse vivendo algo que ninguém percebia, e que alguém muito próximo poderia estar envolvido. O nome de Camila ainda não tinha sido dito, mas estava suspenso no ar. Quando Mariana reforçou que eu não deveria comentar nada com ela, senti um frio atravessar o corpo inteiro. Aquilo já não era só sobre um caderno esquecido. Era sobre confiança, família e um risco que eu ainda não conseguia dimensionar. Antes de continuar, Mariana respirou fundo e disse que precisava me mostrar algo pessoalmente. Algo que não deveria estar ali, mas que Isabela fez questão de registrar. Foi nesse momento que entendi que aquela conversa estava prestes a cruzar uma linha perigosa. E que depois disso, nada mais seria como antes. Eu segui a professora pelo corredor quase vazio da universidade, sentindo meus passos ecoarem alto demais naquele silêncio estranho. As aulas já tinham terminado, e o prédio parecia abandonado, como se não fosse um lugar feito para revelar segredos. Cada porta fechada que eu passava aumentava a sensação de que eu não deveria estar ali. Meu coração batia rápido, fora de ritmo, como se antecipasse algo ruim. Mariana andava alguns passos à frente, sem olhar para trás.
O jeito rígido dela não combinava com a professora calma que eu conhecia das formaturas e reuniões. Quando chegamos perto do escritório, percebi que a porta estava entreaberta. Antes de entrar, ela parou de repente, levou a mão ao peito e pediu silêncio com um gesto nervoso. Foi então que ouvi vozes alteradas lá dentro. Uma discussão abafada, palavras cortadas, um tom agressivo que me fez prender a respiração. Alguém exigia algo com urgência, repetindo a palavra caderno como se fosse a única coisa que importasse naquele momento. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu me aproximei devagar da fresta da porta, sentindo as pernas bambas. Não dava para entender tudo, mas o clima era de confronto, não de conversa. A voz que falava mais alto soava autoritária, impaciente, quase ameaçadora. Aquilo não fazia sentido dentro de um ambiente acadêmico, ainda mais ligado à minha filha. Mariana tocou levemente no meu braço, como se quisesse me preparar para o que eu estava prestes a ver. O olhar dela dizia mais do que qualquer explicação. Eu ainda não sabia quem estava do outro lado da porta, mas tinha certeza de que aquela cena marcaria um ponto sem volta na minha história. Quando eu inclinei o rosto e olhei pela fresta da porta, o mundo pareceu sair do eixo por alguns segundos. Do outro lado estava Camila, minha própria filha. Ela segurava um caderno azul com tanta força que os dedos estavam brancos, enquanto falava num tom que eu nunca tinha ouvido antes. Não era a voz calma e controlada do funeral. Era dura, cortante, quase ameaçadora. Camila estava de frente para Mariana, avançando um passo de cada vez, exigindo que aquele caderno fosse entregue a ela. Dizia que aquilo não era da conta da universidade, que estavam invadindo a privacidade da família. Cada frase vinha carregada de raiva e desespero, como se aquele objeto pudesse destruir tudo se não fosse recuperado imediatamente. Mariana tentava manter a postura, mas dava para ver o medo nos olhos dela. Respondia com cuidado, dizendo que precisava proteger a memória de Isabela e que havia informações sensíveis ali. Quando Camila percebeu a presença de alguém do lado de fora, virou-se de repente. Nossos olhares se encontraram por um segundo que pareceu eterno. Ela se recompôs rápido demais. O rosto mudou, a postura relaxou e um sorriso forçado apareceu como se nada estivesse acontecendo. Disse meu nome com surpresa ensaiada, perguntou o que eu fazia ali e tentou explicar que tudo não passava de um mal-entendido. Falou de burocracia, de documentos, de preocupação com a imagem da família. Enquanto ela falava, eu só conseguia pensar em como aquela cena não combinava com a irmã dedicada que eu achava conhecer. O caderno azul parecia pulsar nas mãos dela, carregado de algo perigoso. Naquele instante, eu entendi que havia uma face de Camila que eu nunca tinha visto. Mariana, percebendo meu choque, mudou o tom da conversa e encerrou tudo rapidamente. Camila saiu do escritório tentando agir normalmente, mas o clima estava quebrado. E eu sabia, no fundo, que aquela tinha sido a primeira confirmação de que algo muito errado estava acontecendo dentro da minha própria casa. Quando Camila finalmente saiu do escritório, o ar pareceu voltar aos meus pulmões. Fiquei ali parada por alguns segundos, tentando organizar o que tinha acabado de ver. Mariana fechou a porta com cuidado, girando a chave devagar, como se quisesse ganhar tempo. O silêncio entre nós duas era pesado, carregado de coisas não ditas. Ela se aproximou e falou em voz baixa, quase um sussurro. Disse que aquele confronto não era o primeiro, que Camila já tinha aparecido outras vezes fazendo perguntas insistentes, sempre querendo saber o que Isabela tinha deixado registrado. Mariana confessou que começou a se sentir observada, pressionada, como se estivesse mexendo em algo perigoso demais para ficar exposto. Enquanto falava, ela pegou um pequeno papel dobrado do bolso do casaco. Com um movimento rápido, quase automático, colocou o bilhete dentro da minha bolsa, como se alguém pudesse entrar a qualquer momento. Seus olhos se fixaram nos meus, sérios, e ela pediu que eu não abrisse ali. Disse que eu só entenderia a gravidade quando estivesse sozinha. Antes de eu sair, Mariana segurou minha mão com força.
A voz dela falhou quando disse que eu precisava ter cuidado com quem eu confiava. Reforçou mais uma vez que eu não deveria comentar nada com Camila, nem dar sinais de que tinha visto aquela discussão. Aquilo já não soava como conselho, mas como um aviso urgente. No caminho de volta para o carro, minhas pernas tremiam. Já dentro do veículo, com as portas trancadas, abri o bilhete com as mãos suadas. As palavras estavam escritas às pressas. Caderno vermelho debaixo do colchão. Não confie em Camila, corra. Naquele momento, entendi que eu tinha acabado de cruzar um limite perigoso e que o pior ainda estava por vir. Quando cheguei em casa, o ambiente parecia calmo demais para tudo o que eu carregava por dentro. Camila estava na cozinha como se nada tivesse acontecido, preparando café e organizando algumas coisas na bancada. O cheiro era familiar, quase reconfortante, mas naquele dia ele me causou um desconforto estranho. Era como se a normalidade estivesse fora de lugar. Ela sorriu ao me ver, perguntou se eu estava melhor e disse que eu precisava comer alguma coisa. O tom era carinhoso, cuidadoso, exatamente como uma filha preocupada deveria ser. Enquanto ela falava, eu observava cada gesto, cada movimento, tentando identificar a pessoa que tinha visto minutos antes no escritório da universidade. As duas versões não se encaixavam. Sentamos à mesa e Camila serviu o café, empurrando a xícara na minha direção. Pela primeira vez na vida, hesitei. Meu coração acelerou sem motivo aparente, e uma desconfiança que eu nunca tinha sentido se instalou no meu peito. Eu agradeci, mas fingi que estava sem fome, inventando uma desculpa qualquer. Ela continuou conversando, falando de coisas práticas, de documentos do funeral, de contas a resolver. Em nenhum momento mencionou a universidade ou a professora Mariana. Essa omissão gritava mais alto do que qualquer acusação direta. Eu percebia o cuidado exagerado em parecer normal, em controlar a situação. Naquele instante, entendi o tamanho do abismo entre aparência e realidade. A filha que me oferecia café não era a mesma que ameaçava uma professora por causa de um caderno. Eu estava sentada à mesa com alguém que eu já não conhecia completamente. E essa percepção me deixou mais assustada do que qualquer revelação anterior. Enquanto Camila falava, eu só conseguia pensar no bilhete escondido na bolsa. Sabia que precisava agir com cautela, fingir que nada tinha mudado. Aquela casa, que sempre foi meu refúgio, de repente parecia um território onde cada passo precisava ser calculado. Esperei Camila ir dormir para finalmente me mover pela casa em silêncio. Cada rangido do piso parecia alto demais, como se denunciasse meus passos. O quarto de Isabela ainda estava do jeito que ela deixou, com o cheiro dela preso às roupas e aos lençóis. Entrei ali com o coração apertado, sentindo que estava invadindo um espaço sagrado, mas sabendo que precisava continuar. Ajoelhei ao lado da cama e levantei o colchão com cuidado. Minhas mãos tremiam quando senti algo rígido escondido ali. Era o caderno vermelho. A capa simples não revelava nada do peso que carregava, mas, no momento em que o toquei, tive a certeza de que aquele objeto guardava respostas que eu temia conhecer. Sentei na cama e comecei a folhear as páginas devagar. Isabela escrevia como falava, misturando pensamentos, datas e pequenos desabafos. Logo nas primeiras páginas, surgiram menções a vitaminas que Camila insistia para que ela tomasse. No início, parecia algo inofensivo, até cuidadoso demais. Mas os relatos seguintes mudaram o tom. Isabela descrevia sintomas estranhos, um cansaço que não passava, tonturas, dores que iam e vinham sem explicação. Ela anotava tudo, tentando entender o próprio corpo, desconfiando de algo que não conseguia nomear. Em algumas páginas, a letra ficava trêmula, como se escrever fosse um esforço enorme. Ler aquilo me fez sentir um nó na garganta. Quando cheguei às últimas anotações, minhas mãos já estavam geladas. Isabela escrevia que algo não estava certo, que as vitaminas coincidiam demais com o piora dos sintomas. Ela dizia ter medo, mas também receio de estar exagerando. Fechei o caderno por um instante, tentando respirar. Aquela não era apenas uma leitura dolorosa. Era o início de uma descoberta que mudaria tudo.
Respirei fundo e voltei a abrir o caderno vermelho, sabendo que ainda havia algo ali que eu precisava encarar. Nas páginas seguintes, Isabela começou a ser mais precisa, quase metódica. Ela colou fotos, fez pequenos esquemas e anotou códigos que, à primeira vista, não significavam nada para mim, mas dava para sentir que ela estava tentando provar algo, não apenas desabafar. Entre as anotações, encontrei imagens de cápsulas abertas sobre a mesa, com um pó acinzentado espalhado ao lado. Havia datas, horários e observações do tipo logo após tomar ou piorou à noite. Isabela parecia ter entendido que precisava registrar tudo, como se já desconfiasse que ninguém acreditaria nela apenas com palavras. Aquilo não era paranoia, era medo real. Em uma das páginas, ela escreveu que pesquisou os códigos impressos nas cápsulas. Anotou nomes difíceis, termos químicos e alertas que encontrou na internet. Algumas palavras estavam circuladas com força, quase rasgando o papel. Mesmo sem entender tudo, um nome se repetia e me causava um arrepio imediato. Arsênico. Ver aquela palavra ali, escrita pela minha filha, foi como levar um golpe no peito. Isabela questionava o motivo. Falava de conversas estranhas sobre dinheiro, de comentários soltos sobre herança e de uma pressão constante para que ela confiasse mais na irmã. Em uma frase curta e desesperada, ela escreveu que começava a acreditar que Camila queria eliminá-la aos poucos, sem levantar suspeitas. Ler isso me fez sentir uma mistura de choque, raiva e culpa. Fechei o caderno com lágrimas nos olhos, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Aquilo não era apenas um diário de sofrimento. Era um pedido de socorro que chegou tarde demais. Naquele momento, uma certeza se formou dentro de mim. Eu não podia deixar aquela história morrer junto com Isabela. Mas eu também sabia que precisava agir com inteligência, porque agora não se tratava só de justiça, e sim de sobrevivência. Depois de fechar o caderno, fiquei sentada no quarto de Isabela por longos minutos, tentando acalmar a respiração. Meu impulso inicial foi sair correndo, gritar, confrontar Camila ali mesmo. Mas algo dentro de mim dizia que isso seria um erro fatal. Se Isabela tinha escrito tudo aquilo em segredo, era porque já tinha entendido que a verdade precisava ser protegida. Peguei o celular e comecei a fotografar cada página com cuidado, garantindo que nada ficasse fora de foco. Cada clique parecia um seguro contra o esquecimento, uma forma de preservar a voz da minha filha. Eu sabia que aquele caderno era valioso demais para simplesmente desaparecer. Se alguém o encontrasse antes da hora, tudo poderia ser destruído. Quando terminei, coloquei o caderno exatamente no mesmo lugar, debaixo do colchão. Fiz questão de deixar tudo como estava, até o vinco do lençol. Era estranho esconder algo tão pesado, mas eu entendia que aquele jogo agora exigia frieza. Camila não podia suspeitar de absolutamente nada. Naquele momento ficou claro para mim que o diário, sozinho, não bastava. Eram palavras fortes, sim, mas precisavam de confirmação externa, de provas físicas, de pessoas qualificadas que pudessem transformar suspeita em fato. Eu precisava de ajuda profissional. Alguém que soubesse lidar com situações assim sem alertar o outro lado. Saí do quarto com a sensação de que tinha assumido uma missão que eu nunca pedi. Eu ainda era uma mãe em luto, mas agora também era guardiã de um segredo perigoso. E enquanto caminhava pelo corredor escuro da casa, tive a certeza de que cada passo dali em diante precisaria ser calculado com precisão absoluta. Na manhã seguinte, liguei para Júlio, um advogado que conhecia de vista, indicado anos antes por um amigo da família. Minha voz saiu controlada demais para quem mal tinha dormido, como se eu estivesse contando a história de outra pessoa. Não entrei em detalhes pelo telefone. Apenas disse que precisava falar com urgência e que o assunto envolvia a morte da minha filha. Ele percebeu o peso na hora e marcou um encontro para aquela mesma tarde. O escritório de Júlio ficava em um prédio discreto, longe do centro, o tipo de lugar que passa despercebido. Quando entrei, senti um misto de alívio e medo, como se estivesse dando um passo sem volta. Entreguei a ele algumas das fotos que eu tinha feito do caderno,
observando atentamente cada reação no rosto dele. Júlio não se mostrou chocado de imediato, mas ficou sério, concentrado. Ele leu em silêncio por vários minutos sem me interromper. Depois, apoiou os cotovelos na mesa e foi direto. Aquilo era grave, mas não suficiente por si só. Disse que um diário, mesmo tão detalhado, poderia ser questionado facilmente em um processo. A defesa poderia alegar confusão emocional, suposição ou até manipulação. Ouvir isso doeu, mas eu sabia que ele estava sendo honesto. Júlio explicou que precisaríamos de provas externas e independentes. Falou sobre a importância de um investigador particular, alguém que pudesse rastrear compras, movimentações financeiras e conexões que não apareciam à primeira vista. Também mencionou algo que me fez gelar: a possibilidade de pedir a exumação do corpo de Isabela, caso surgissem indícios consistentes de substâncias tóxicas. Saí do escritório com a cabeça girando. Aquela conversa tinha transformado minha suspeita em um plano real, perigoso e pesado demais para ignorar. Eu ainda não sabia até onde isso me levaria, mas uma coisa estava clara. A partir daquele momento, não havia mais volta. Eu tinha decidido ir até o fim, custasse o que custasse. Voltei para casa com a sensação constante de estar sendo observada. Cada barulho parecia alto demais, cada movimento fora do lugar chamava a atenção. Camila passou a aparecer com mais frequência ao meu redor, perguntando onde eu ia, com quem falava, se precisava de ajuda. O cuidado exagerado já não parecia carinho, mas vigilância disfarçada. Ela começou a insistir em refeições juntas, jantares improvisados, chás no fim da noite, sempre oferecendo algo para eu beber ou comer, como se quisesse manter o controle do ambiente. Eu sorria, agradecia e inventava desculpas, dizendo que não estava com fome ou que meu estômago estava ruim. Por dentro, o medo crescia silencioso. Cada copo servido virava motivo de paranoia. Eu observava a cor do líquido, o cheiro, o jeito como ela segurava a xícara antes de me entregar. Nunca pensei que chegaria ao ponto de desconfiar da própria filha, mas a leitura daquele caderno tinha mudado tudo. Agora, a casa parecia um tabuleiro onde qualquer erro poderia ser fatal. À noite, eu mal dormia. Ficava atenta aos passos no corredor, ao rangido das portas, ao som da cozinha. Em alguns momentos, eu me perguntava se estava exagerando, se o luto não estava distorcendo minha percepção. Mas então, lembrava das palavras de Isabela, escritas com tanto medo, e a dúvida desaparecia. Manter a aparência de normalidade se tornou minha maior estratégia. Eu precisava parecer frágil, confusa, previsível. Camila precisava acreditar que estava no controle. Enquanto isso, por trás dessa rotina tensa, a investigação avançava em silêncio. E eu sabia que essa fase era a mais perigosa, porque quando alguém sente que pode perder tudo, é capaz de qualquer coisa. Os dias seguintes passaram arrastados, mas por baixo daquela rotina sufocante, as coisas começaram a se mover. Júlio entrou em contato com um investigador particular que ele costumava acionar em casos delicados, alguém acostumado a trabalhar sem levantar suspeitas. Eu só recebia mensagens curtas, sempre vagas, do tipo "estamos avançando" ou "preciso de mais tempo". Aquilo me deixava ansiosa, mas eu entendia a necessidade do silêncio. Pouco a pouco, as primeiras peças começaram a surgir. O investigador conseguiu acesso a movimentações financeiras que não faziam sentido para alguém com a renda de Camila. Transferências fracionadas, contas abertas fora do país, tudo feito com cuidado para não chamar atenção. Quando vi os relatórios, senti um frio no estômago ao perceber o quanto eu desconhecia a vida da minha própria filha. Também apareceram registros de idas frequentes a uma farmácia de manipulação. Não eram compras comuns, nem receitas simples. Os nomes dos produtos vinham disfarçados, genéricos demais, mas a regularidade chamava a atenção. Datas, horários e valores batiam exatamente com os períodos em que Isabela relatava piora nos sintomas no caderno vermelho. Aquela coincidência era perturbadora. Com esse material em mãos, Júlio deu entrada no pedido judicial para a exumação do corpo de Isabela.
Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. A ideia de mexer no descanso dela me dilacerava, mas eu sabia que era a única forma de confirmar o que já parecia evidente. O juiz analisou os documentos com cautela, pediu esclarecimentos e, depois de dias intermináveis de espera, autorizou o procedimento. Quando recebi a notícia da autorização, sentei sozinha no quarto e chorei como não tinha chorado nem no funeral. Não era só tristeza, era a confirmação de que algo terrível tinha sido feito. A investigação já não era mais uma suspeita silenciosa. Ela tinha ganhado força, respaldo legal e um caminho claro. E eu sentia que o cerco começava a se fechar, mesmo que Camila ainda não soubesse disso. Alguns dias depois, Júlio me ligou pedindo que eu fosse ao escritório com urgência. Pela entonação da voz dele, algo tinha mudado. Quando cheguei, encontrei também o investigador, com uma pasta grossa sobre a mesa. Ele me explicou que, ao aprofundar a apuração na farmácia de manipulação, uma funcionária havia decidido falar. O nome dela era Tatiana. Tatiana trabalhava no balcão e lembrava perfeitamente de Camila. Disse que no início achou estranho, mas não ilegal. Camila aparecia sempre sozinha, com receitas que pareciam corretas, mas fazia perguntas demais sobre dosagens e efeitos colaterais. Com o tempo, passou a pedir substâncias alternativas, sempre usando termos vagos e justificativas confusas. O investigador contou que Tatiana ficou desconfiada quando reconheceu o nome de Isabela nas notícias. Ao ligar os pontos, percebeu que aquelas compras poderiam estar ligadas a algo muito maior. O medo fez com que ela se calasse por semanas, até ser procurada formalmente. Quando decidiu colaborar, trouxe consigo cópias de receitas, notas fiscais e registros internos da farmácia. Entre os documentos, havia códigos que batiam exatamente com os anotados no caderno vermelho. Júlio apontou para um deles e explicou que ali estava o disfarce, uma substância manipulada sob outro nome, mas que na prática continha compostos tóxicos altamente perigosos. Tatiana confirmou que Camila pediu sigilo absoluto e pagou em dinheiro algumas vezes. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, senti um misto de alívio e desespero. Alívio por saber que Isabela não estava errada, que não era imaginação nem exagero. Desespero por perceber o quão perto o perigo esteve de mim também. Aquela testemunha não apenas fortalecia o caso, ela mudava o jogo. A partir dali, a verdade deixava de ser apenas suspeita e começava a ganhar rosto, nome e provas concretas. Com o material reunido, Júlio disse que não havia mais como manter aquilo apenas no âmbito particular. Era o momento de envolver a polícia de forma oficial. Alguns dias depois, fomos recebidos pelo delegado Marcos Tavares, um homem de fala calma e olhar atento, daqueles que escutam mais do que perguntam. Assim que comecei a relatar tudo, percebi que ele já tinha visto histórias suficientes para saber quando algo fazia sentido. Entregamos os documentos da farmácia, os registros financeiros, as fotos do diário e o depoimento formal de Tatiana. O delegado analisou cada item com cuidado, fazendo anotações silenciosas. Em alguns momentos, ele levantava os olhos e me pedia detalhes específicos, datas, horários, comportamentos de Camila, que na época pareceram banais. Eu respondia tudo o que lembrava, mesmo com a voz falhando. Marcos foi direto ao ponto ao final da reunião. Disse que o conjunto de provas era forte, mas que ainda faltava o elo definitivo. A confirmação técnica de que a substância citada realmente estava no corpo de Isabela. Sem isso, a defesa poderia alegar coincidência, suposição ou até perseguição familiar. Aquela frase caiu como um peso, mesmo eu já esperando por isso. Ele explicou que a exumação seria decisiva. O laudo toxicológico precisava apontar níveis compatíveis com uso prolongado, algo que não pudesse ser confundido com contaminação acidental. Só assim, o caso ganharia robustez suficiente para uma acusação formal. O delegado também orientou que eu mantivesse minha rotina normal e evitasse qualquer confronto. Saí da delegacia com a sensação estranha de estar entre dois mundos. De um lado, a dor de mãe que ainda enterrava a filha todos os dias.
Do outro, uma investigação criminal avançando para um ponto sem retorno. Eu sabia que o próximo passo traria respostas definitivas. E, no fundo, eu temia tanto a confirmação quanto o silêncio que ainda podia vir. A espera pelo laudo foi, sem exagero, o período mais longo da minha vida. Cada dia parecia se arrastar, e eu acordava com a sensação de que algo pesado estava suspenso no ar, prestes a cair. Eu tentava manter a rotina, mas tudo era mecânico, automático, como se eu estivesse apenas cumprindo horas. No fundo, eu sabia que aquele resultado definiria tudo. Quando o delegado Marcos me ligou, a voz dele estava mais firme do que de costume. Pediu que eu fosse até a delegacia pessoalmente. Não disse mais nada. O trajeto até lá foi silencioso, e minha mente alternava entre a esperança de justiça e o medo de confirmar o pior. Era estranho perceber que naquele ponto não existia mais meio termo. Sentada na sala dele, ouvi cada palavra como se estivesse fora do próprio corpo. O laudo toxicológico apontava níveis de arsênico compatíveis com envenenamento prolongado. Não havia dúvidas técnicas, nem margem para interpretação conveniente. A substância não estava ali por acaso, nem em dose única. Era algo administrado aos poucos, ao longo do tempo. Quando entendi o que aquilo significava, senti um aperto violento no peito. Parte de mim queria gritar, outra queria chorar e outra simplesmente desligar tudo. O nome de Isabela naquele relatório não era mais só o da minha filha, era o de uma vítima. E essa palavra ecoou dentro de mim de um jeito que nunca vou esquecer. O delegado explicou que, com aquele laudo, o caso estava oficialmente fechado do ponto de vista técnico. Agora, as provas se conectavam de forma clara. O diário, as compras na farmácia, os registros financeiros e, finalmente, o corpo falando por si. Eu saí dali cambaleando, consciente de que a verdade tinha vindo à tona, mas também ciente de que o próximo passo seria público, barulhento e irreversível. A prisão aconteceu rápido demais para eu processar direito. O delegado me avisou poucas horas antes, explicando que Camila seria abordada no aeroporto de Guarulhos, pouco antes de embarcar. Segundo ele, havia indícios claros de tentativa de fuga, e aquele era o momento mais seguro para agir. Eu desliguei o telefone com as mãos geladas, sentindo que tudo estava prestes a sair do controle. Não fui ao aeroporto. Não teria forças para ver aquilo de perto. Mesmo assim, acompanhei cada atualização como se estivesse lá, presa à tela do celular. Quando a notícia chegou, veio em poucas palavras. Camila tinha sido detida, algemada diante de outras pessoas, conduzida para a averiguação imediata. A cena foi registrada, fotografada, compartilhada. Em questão de minutos, a história deixou de ser apenas minha. A mídia se espalhou como fogo. Repórteres começaram a ligar, mensagens chegaram de números desconhecidos, vizinhos cochichavam no portão. O nome da minha família, estampado em manchetes, me causou um enjoo físico. Era como se a dor tivesse sido arrancada do silêncio e jogada sob holofotes impiedosos. Eu queria desaparecer, mas sabia que isso também fazia parte do processo. Quando vi a imagem de Camila sendo levada pelos policiais, senti algo difícil de explicar. Não foi vingança nem satisfação. Foi um misto confuso de alívio e luto renovado. Alívio por saber que o perigo imediato tinha acabado. Luto por entender, de forma definitiva, que eu tinha perdido 2 filhas naquele mesmo dia, ainda que de formas diferentes. Naquela noite, sentei sozinha na sala escura, tentando respirar. A justiça tinha dado um passo importante, mas o vazio continuava ali, intacto. Eu sabia que a prisão não encerrava a história. Ela apenas abria um novo capítulo, ainda mais doloroso, que agora teria que ser enfrentado diante de todos. O julgamento começou meses depois, mas para mim parecia que ele já acontecia todos os dias dentro da minha cabeça. Cada audiência reabria feridas, cada documento lido em voz alta trazia Isabela de volta de um jeito cruel. Entrar naquele tribunal foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Não era apenas um processo judicial, era a exposição completa da nossa tragédia.
Durante os depoimentos, as peças se encaixaram diante de todos. Tatiana confirmou as compras na farmácia. O patologista explicou o laudo com detalhes técnicos impossíveis de contestar, e amigos de Isabela relataram como ela vinha se sentindo mal nos últimos meses. Quando chegou minha vez de falar, minha voz tremeu, mas eu disse tudo o que precisava ser dito. Pela primeira vez, a história completa estava sendo ouvida. A defesa tentou criar confusão. Falaram em dívidas, em pressão emocional, em uma suposta coação que teria levado Camila a cometer atos impensados. Tentaram pintar tudo como um acidente que saiu do controle, mas as provas eram sólidas demais. Cada tentativa de desviar o foco acabava reforçando o que já estava claro para todos no júri. O dia da sentença foi silencioso, pesado. Quando o juiz leu a decisão, o tempo pareceu parar. Camila foi condenada a 30 anos de prisão. Não houve comemoração, nem sensação de vitória. Apenas um silêncio profundo, interrompido pelo som seco do martelo encerrando a sessão. A justiça tinha sido feita, mas nada tinha sido consertado. Saí do fórum com as pernas fracas e o coração vazio. A condenação não trouxe Isabela de volta, nem apagou o que aconteceu dentro da nossa família. Mas trouxe algo que eu precisava para continuar vivendo. A verdade reconhecida oficialmente. E mesmo sabendo que aquela não era uma conclusão emocional, eu sentia que o próximo passo exigiria uma força completamente diferente. Depois do julgamento, a casa ficou grande demais para mim. Cada canto guardava lembranças que agora doíam em dobro. O silêncio não era mais apenas ausência, era peso. Tomei a decisão de vender o imóvel e recomeçar em outro lugar, não como fuga, mas como sobrevivência. Eu precisava de um espaço onde pudesse respirar sem reviver tudo o tempo inteiro. Comecei a fazer terapia, algo que antes eu sempre adiava. Aprendi aos poucos que seguir em frente não significava esquecer, muito menos justificar. Significava aceitar que a dor precisava ser cuidada para não virar algo ainda mais destrutivo. Houve dias em que eu mal conseguia falar, outros em que as palavras saíam como um rio represado. Tudo fazia parte do processo. Foi nesse período que surgiu a ideia da Fundação Bela Carvalho. Isabela sonhava em se formar em veterinária, falava em cuidar de animais abandonados e fazer a diferença de um jeito simples. Transformar esse sonho em algo concreto foi a maneira que encontrei de manter a presença dela viva. Criamos bolsas de estudo para estudantes sem recursos, algo que carregasse o nome e a essência dela. Trabalhar nesse projeto me deu um novo ritmo. Não apagou a dor, mas deu a ela um propósito. Cada história de alguém ajudado era uma pequena vitória contra tudo o que tinha sido tirado de nós. Eu percebia que, aos poucos, minha vida deixava de girar apenas em torno da tragédia e começava a incluir significado novamente. Ainda assim, nada era totalmente resolvido. A reconstrução não acontece de uma vez, nem segue uma linha reta. Eu estava aprendendo a viver com cicatrizes visíveis e invisíveis. E mesmo sentindo que tinha avançado muito, eu ainda não fazia ideia de que o passado encontraria uma nova forma de bater à minha porta. Alguns meses depois, comecei a receber cartas com o nome de Camila no remetente. No início, eu nem abria. Ficavam empilhadas dentro de uma gaveta, como se ignorá-las pudesse manter tudo sob controle. Só de ver aquela letra no envelope, meu corpo reagia, o coração acelerava, a respiração ficava curta. Era como se o passado insistisse em não me deixar em paz. Durante muito tempo, decidi não responder. Não por ódio, mas por autoproteção. Eu ainda estava aprendendo a me manter inteira, e qualquer contato parecia capaz de me quebrar de novo. Parte de mim se sentia culpada por isso. Outra parte sabia que ainda não tinha forças para encarar o que poderia estar escrito ali. O silêncio era o único limite que eu conseguia manter. Até que um dia, algo mudou. Talvez tenha sido o cansaço, talvez a curiosidade, talvez a necessidade de fechar feridas abertas. Abri uma das cartas. Camila escrevia sobre desespero,
dívidas que tinham saído do controle, medo de perder tudo e uma sequência de decisões ruins que, segundo ela, pareciam pequenas no começo. Não havia inocência no texto, mas havia tentativa de explicação. Ela não negava o que tinha feito. Dizia que nunca planejou chegar tão longe, que tudo saiu do controle rápido demais. Justificava seus atos como fruto do pânico e da pressão, não como maldade pura. Ler aquilo me causou uma confusão enorme. Eu sentia raiva, tristeza, incredulidade e, ao mesmo tempo, uma dor profunda por reconhecer aquela voz como a da filha que eu criei. Fechei a carta com as mãos trêmulas. Entendi que perdoar não era algo simples, nem imediato. Também percebi que ignorar para sempre talvez não fosse a solução final. Eu estava diante de um dilema que não tinha resposta fácil. Como seguir em frente sem permitir que a culpa ou o ódio comandassem o resto da minha vida? Algum tempo depois, enquanto organizava caixas antigas, encontrei um envelope que eu nunca tinha visto antes. Estava escondido entre livros e papéis guardados de Isabela. Sem data, sem endereço, apenas com meu nome escrito à mão. Reconheci a letra na mesma hora, e minhas pernas quase falharam. Era como se ela estivesse ali, me chamando mais uma vez. Abri a carta devagar, com medo do que poderia sentir. Isabela escrevia de um jeito calmo, quase sereno, muito diferente das últimas anotações do caderno vermelho. Dizia que me amava, que sentia gratidão pela mãe que eu sempre fui, mesmo quando errava ou tinha medo. Em cada linha havia cuidado, como se ela soubesse que aquelas palavras seriam lidas em um momento de muita dor. Ela me pedia para não deixar o ódio tomar conta do meu coração. Dizia que a raiva era compreensível, mas que não poderia ser meu destino final. Falava sobre viver, sobre não transformar a própria vida em um memorial de sofrimento. Isabela escrevia que eu ainda tinha muito a fazer, pessoas a ajudar, caminhos a trilhar. Em um trecho que me fez chorar em silêncio, ela dizia que não queria ser lembrada apenas pela forma como partiu, mas pelo amor que espalhou enquanto esteve aqui. Pedia que eu transformasse tudo aquilo em algo que tivesse significado, mesmo que fosse pequeno. Segundo ela, esse seria o verdadeiro triunfo sobre a dor. Quando terminei de ler, fiquei muito tempo sentada, segurando a carta contra o peito. Pela primeira vez desde o enterro, senti algo diferente da tristeza esmagadora. Era como se Isabela tivesse me dado permissão para continuar vivendo. E naquele instante, entendi que aquela carta não era um adeus, mas um chamado para seguir em frente com propósito. Os anos passaram de um jeito estranho, sem pressa e ao mesmo tempo rápidos demais. A vida foi encontrando novos contornos, novas rotinas, novas formas de existir. A dor não desapareceu, mas mudou de lugar. Já não comandava cada pensamento, embora ainda estivesse ali, silenciosa, lembrando quem eu fui e tudo o que atravessei para continuar em pé. A ideia de visitar Camila surgiu muito tempo depois, quando eu já não reagia com pânico ao ouvir o nome dela. Não foi decisão impulsiva, nem motivada por pena. Foi uma escolha pensada, pesada, quase racional. Eu precisava encarar aquela realidade para seguir em frente de verdade, não como mãe culpada, mas como alguém que precisava fechar um ciclo interno. O ambiente da prisão era frio, impessoal, feito para lembrar constantemente os limites. Quando a vi entrar na sala, senti um impacto seco no peito. Camila estava diferente, mais magra, o olhar cansado, sem a postura segura de antes. Por alguns segundos, nenhuma de nós falou. O silêncio dizia mais do que qualquer frase ensaiada. Conversamos pouco. Não houve pedidos de perdão grandiosos, nem promessas vazias. Falamos sobre o tempo, sobre a fundação, sobre coisas simples. Eu deixei claro que aquela visita não significava absolvição nem esquecimento. Era apenas um passo na direção da aceitação, algo necessário para mim, não para ela. Quando fui embora, senti um peso sair dos ombros. Não era paz completa, nem reconciliação. Era compreensão.
Entendi que seguir em frente não exige apagar o passado, mas escolher conscientemente não viver prisioneira dele. Ao atravessar aquele portão pela última vez, tive certeza de que aquela história, embora marcada por dor, não definiria o resto da minha vida. Quando olho para tudo o que vivi, percebo que essa história nunca foi apenas sobre perda ou justiça. Foi sobre aprender a enxergar a verdade, mesmo quando ela destrói tudo o que parecia seguro. Enterrei uma filha achando que o pior já tinha acontecido e descobri que o luto pode ter camadas ainda mais profundas quando vem acompanhado de traição, silêncio e medo. Ao longo desse caminho, entendi que a dor pode nos paralisar ou nos transformar. Escolhi transformar, mesmo tropeçando, mesmo com culpa, mesmo sem respostas fáceis. A fundação, a terapia, as escolhas difíceis e até o confronto final foram formas de não deixar que a violência definisse quem eu me tornaria depois. Nada disso apaga o que aconteceu, nem traz Isabela de volta. Mas me ensinou que viver não é esquecer, é carregar a memória com dignidade e propósito. Às vezes, a verdade chega tarde demais, mas quando chega, ela ainda pode salvar o que resta de nós. E eu deixo uma pergunta para você que chegou até aqui. Se a verdade batesse à sua porta no pior dia da sua vida, você teria coragem de abrir? Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar outras histórias que precisam ser contadas até o fim. Às vezes, ouvir é o primeiro passo para enxergar.